Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, hein? Reta final da preparação do Mengão para a partida contra o Vasco, vai acontecer lá no Milton Santos. Vamos juntos analisar o que a imprensa falou sobre isso. E tem o Fábio Azevedo aí falando sobre o Felipe Luiz e a expectativa também dessa semifinal aí do Campeonato Carioca. Ele que é vascaíno, tem o Rei Kraus aí falando também do Mengão, do Felipe Luiz. Vamos juntos analisar, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, todos os dias trazemos aqui para vocês as informações do Flamengo. E já corre nos comentários, coloca o seguinte, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Brasília, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, no Acre. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão e também coloca o seu palpite pra essa partida, hein? Fica até o final do vídeo que eu vou dar a minha análise e também o palpite para essa partida. Créditos, canal Jogo Aberto, Baba Podcast, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Clássico e daqueles, o Vasco no Newton Santos enfrenta o Flamengo e no domingo com transmissão da Band. Vamos acompanhar Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Tá demais esse carnaval dos boleiros. Foi dada a largada na reta final do Campeonato Carioca. Amanhã o Vasco recebe o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal no estádio Newton Santos. A escolha por jogar a partida em um gramado sintético já deu o que falar entre as equipes. Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom. Tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas. Pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar, 50 graus. E tem um gramado, um tapete, é investimento, né? Eu não tenho nada contra o sintético. O que eu tenho contra é dentro da mesma competição ter os dois tipos de gramado. É diferente o jogo, né? Então, ou é tudo grama ou é tudo sintético. Polêmicas à parte, o Cruz Maltino chega reforçado para o Clássico. Ontem, Nuno Moreira e Benjamin Garré foram apresentados e já se colocaram à disposição de Carille. Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim um conforto assim para mostrar que a gente pode falar como vascaíno, mas também como jornalista de futebol brasileiro, caramba, o que você tá achando do trabalho do Felipe Luiz? Aí você fala também depois. Cara, eu acho que o Felipe Luiz, ele tem um quê de Guardiola. No que eu quero chegar? Ele é um estudioso como era o Guardiola quando era jogador. Isso me foi contado uma vez numa entrevista que eu fiz com o Evariste Macedo. Acho que eu até te falei isso. Quando era treinado por ele na Arábia. O Evariste dizia que o Guardiola chegava perto dele, conversava, anotava os treinamentos. Exatamente o que fez o Felipe Luiz em determinado momento da carreira, que já deve ter vislumbrado. Falei, cara, eu vou virar treinador, deixa eu já começar a beber nessa fonte. Foi o Jorge Jesus. Com certeza devia trocar muita ideia com o Simeone e com tantos outros grandes com quem ele trabalhou. Eu acho ele um cara muito inteligente, de ideias de futebol bem interessantes. Claro que favorece a ele o elenco que ele tem nas mãos, mas outros tiveram e as ideias não eram dessa qualidade. Então assim, eu acho que ele é um cara de uma visão 360, uma visão macro do que é o futebol. E ele vai muito além das quatro linhas. Ele me parece uma pessoa, eu gosto das entrevistas dele, apesar do Rei passar pano pra ele, mas eu gosto. Erro. Não tem por que passar pano. Eu gosto das entrevistas dele porque ele é muito sóbrio, ele faz a leitura do jogo que você enxergou. Claro que o treinador puxa muito pro lado dele. O Varela jogou bem, ele jogou muito bem, ele potencializa, claro, mas isso faz parte do jogo. Porém, ele não é aquele cara que tenta mascarar. Tu viu um jogo que não conseguiu fazer uma finalização. Eu falo, não, mas a posse de bola, o lateral cobra. Não, ele vai olhar e vai te apontar o caminho. Sim. E o Flamengo apresenta variações que não apresentava com os últimos treinadores. Então, assim, é legal assistir o Flamengo jogar. Eu narro muitos jogos do Flamengo para Flash Score. Eu quero mais que o Flamengo vá muito mal nos 2 jogos da semifinal, mas a gente sabe da qualidade do adversário. Então, eu entendo, é cedo para dizer de trabalho para a seleção brasileira, acho que é muito cedo ainda. Porém, ele caminha para ter um futuro como um treinador longevo, não é aquele treinador sazonal, que chegou agora, ganhou 2x3, sumiu. Não, ele é um cara que tem inteligência, um cognitivo que a gente percebe pelas ações, pelas atitudes, que já tinha em campo. Não consigo mais ir à linha
de fundo, mas vou compor aqui atrás. Vou fechar e deixar alguém correr lá na frente. Se eu for, eu tenho que pegar um atalho para vir aqui atrás. Então, assim, ele é um cara inteligente. Então, um cara inteligente num esporte coletivo sobressai. Sim. E você? Fala. Não deixei nada pra você falar. Perfeito, perfeito. Eu vou acrescentar com uma... Não. Bruno Inspira, faço minhas as palavras. Faço minhas as palavras do Braz. Muito bem falado. Não, mas tem um episódio do Felipe Luiz, lembra que o Barroca já falou isso? Sim. Mas teve outro com o Jorge Jesus, aquele Flamengo Inter, no Maracanã. Lembra disso? Flamengo Inter no Maracanã, aí o Jorge Jesus falou para o Felipe Luiz fazer ultrapassagem. Preciso que você ultrapasse, Aí o Felipe Luiz, que não Nunca aguentava, foi uma característica dele. exatamente. Né? Aí ele chegou pro Jorge Jesus e falou: Mister, vai ser melhor eu jogando por dentro. Ele falou sobre isso. Vai ser melhor jogando por dentro e tal. Aí o Jorge Jesus falou: então vamos testar você jogando por dentro. E ele acabou com o jogo. Mas ele tem a capacidade de chegar e dialogar. Exato. Exatamente. É uma característica dele também. O PVC me contou uma lá agora nessa resenha que a gente foi lá em São Paulo, que até tem uma... Foi um vídeo que tá quase com 200 mil visualizações, o vídeo tá indo muito bem. Ele contando uma passagem do Felipe Luiz, antes dele vir pro Flamengo, um jogo da seleção em 2019, mas antes de vir pro Flamengo, na Bahia, se eu não me engano, contra a Venezuela, talvez, e 2019. Aí ele PVC tava na tribuna, né? E o estádio lá na Bahia, aquele é o Barradão? Barradão. Não, Barradão não. Fonte Nova. É muito alto, né? É alto, é. Então a tribuna fica muito no alto. E aí ele Como é o Newton Santos, né? Exatamente. Aí ele bateu uma foto de como o time da Venezuela, se eu não me engano, era o time da Venezuela, tava postado no campo e dificultando, o Brasil não venceu esse jogo. E aí eles estavam com uma linha de 5, né, atrás, para defender, e o Brasil não conseguiu, né, penetrar nessa linha de 5, não fez os gols. Aí ele bateu uma foto, chegou lá na zona mista, o Felipe passou, ele falou: Felipe, deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Aí ele pegou a foto dentro do campo e falou: cara, vocês lá no Atlético de Madrid, vocês têm vocês que jogam assim, com a linha de 5, uma defesa muito forte, é difícil entrar, é difícil tomar gols e tudo mais. Eu queria perguntar pra você, não em on não, eu queria perguntar pra você como que vocês lá, qual o ponto fraco de vocês nessa linha de 5 pra que vocês tomem gol, porque no caso do Brasil foi a mesma coisa, e o Brasil não conseguiu fazer o gol. Aí ele falou, ele olhou, pensou e pediu a imagem, porque ele falou assim: me manda essa foto, por favor, que eu vou mandar pro meu grupo de estudo. Ele tinha um grupo de estudo em 2019 com alguns jogadores e ex-jogadores do mundo inteiro, analisando situações, cara. E aí o PVC falou que isso se repetiu no jogo Flamengo e Corinthians, em que o Bruno Henrique é expulso. Uhum. Porque ele fez a linha de 5 e o Corinthians não fez nada. O Jorginho conta uma história, quando ele foi treinado pelo Tele Santana no Flamengo. Jorginho foi um exímio lateral, tinha um cruzamento fantástico. 1994 tá aí para poder confirmar a semifinal contra a Suécia, aquele cruzamento que ele acha o Romário no meio dos caras ali, né? Com 1,5 metro. E ele tinha uma característica do cruzamento que ele chama cruzamento banana, né? Que ele botava a bola em curva para dentro, chega no lado e pum. Isso. Ele conta essa história, o dia que você estiver com ele, você pergunta. Ele falou: cara, o Tele, que foi um exímio treinador com quem todo mundo trabalhou com ele, só elogiava, ele uma vez no Flamengo fez com que eu mudasse o meu cruzamento, que era a bola chegar na linha de fundo e eu chegasse para bater com o peito do pé. Ele: não, professor, mas é melhor chegar e tirado, porque você vai no fundo, tira, né? Ele falou: e se você tiver apertado? Não tiver como você fazer o movimento? Já chega batendo, chega de primeira. Ele falou: cara, no início, até que eu peguei o recurso e em determinadas situações eu passava a utilizar. Que é isso que você está falando. Pegou aquele recorte. No Atlético de Madrid tomava pouquíssimos gols, realmente o Atlético vencia por pouco também. Isso. Não era time da espetáculo, vencia de 1-0, 2-0, 2-1, era coisa mais apertada, mas tinha um sistema defensivo muito forte. O Felipe fazia parte dele. Fiz alguns jogos da La Liga com ele. Então ele pega esse recorte, em algum momento você vai utilizar. Utilizou. Bruno Henrique expulso, eu baixo e utilizo. E ali, esse jogo, eu acho que serviu muito pro pessoal entender o potencial do Felipe Luiz. Exatamente. Porque assim... Porque era final. É uma situação de jogo... Não, é sempre final. Que te coloca em risco. Era uma decisão. Agora? Qual é a decisão que não, e ele muda completamente. Ele muda completamente, cara. Eu confesso, quando ele fez isso, eu fiquei desesperado. Qual era a primeira solução? Eu também. Entendeu? Qual era a primeira solução? Ele tá recuando o time. Tá chamando o time. Mas a primeira solução que qualquer um faria, tiraria o Gabigol, foi o Gabigol que foi expulso. Foi o Gabigol, não, foi o Bruno Henrique e o Gabigol que saiu. Então, mas qual era a primeira solução que você ia pensar? Vai tirar o cara, vai meter um zagueiro ali e pronto, fechou aquilo ali. Sim. E aí, faz o quê? Não é simples. Não é simples. Não é simples. Não, só povoar não resolve. Não.
E o Você Corinthians tem que está vindo posicionar. numa crescente. O que me admira E do Felipe Luiz- provavelmente algumas situações de jogo ele treina. Você não vai treinar jogar com menos um. Sem dúvida. Mas você saber o posicionamento. Porque ninguém faz aquilo de orelhada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. No futebol profissional, no alto nível, não Não, tem como. tem uma coisa do Felipe Luiz que é corajosa. Eu acho que a maior característica do Felipe Luiz é coragem, cara. Sem dúvida. Porque ele chegou no Flamengo e falar que esse time aí, se não jogar, a culpa é dele, ele busca, ele Que não coloca tava, o time nele. não tava jogando. Não tava. É assim que ele chegou. É, eu lembro. Ele chegou e falou: lembra do Flamengo, com a qualidade que tem, não jogar, a culpa é minha. Ele coloca nele uma responsabilidade absurda. Só que ele não faz isso de forma bravata, né? Não, Exatamente. é lógico. Exatamente. Lógico. Fala, torcedor, o que a gente tá pedindo é isso. Se não jogar, a culpa é minha. Exatamente. Não culpe os caras. Mas assim, todos os outros treinadores que saíram, o Tite foi toda hora dava uma desculpa. Ah, sim. ciência. Não, e sempre calendário, eles ai, que não eles sei o perdem, quê. a gente empata e eu ganho. Aham, ele O não, ele Tite é chegou assim. e falou: a culpa é minha, o Flamengo teve. O Felipe Luiz perdeu o ataque inteiro, pô. Pedro, o Luiz Araújo e o Cebolinha. Perdeu E o você Cebolinha não vê agora pra semifinal. nenhum dia, nenhum jogo, ele dando uma desculpa. Não dá. Ele não dava desculpa. Não dá. E outra coisa, quando ele chegou, rotularam ele. Vai voltar a panela de 85. Exatamente. A broderagem, que não sei o quê. Ele chegou no Gabigol e tirou o Gabigol numa decisão, pô. O Atlético Mineiro ele tirou. Tirou. E assim, não é qualquer um que vai ter essa coragem. Não é qualquer um que vai chegar. Não, primeiro não é na qualquer um que contra- bota o Gabigol quando o Gabigol não jogava. Então, quando o Gabigol tava mal pra caramba, ele bancou o Gabigol. Isso. Aí, parece que foi por acaso que o Gabigol chegou naquela jogo contra o Atlético Mineiro e meteu gol. Foi a melhor partida do Gabigol, sei lá, dos últimos 2 anos. 2 anos. Entendeu? Isso é mérito do Felipe Luiz. Total. Olha Do aqui, Felipe Luiz. uma frase do Alexandro hoje lá no Ninho do Urubu. Entendo o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos no Maracanã, é como se ele estivesse jogando 2 jogos fora de casa. E o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Não, mas não é, porque o Maracanã não tem a. No Carioca é neutro, pô. Não. No Carioca o Maracanã é neutro. Mas você entra no Maracanã, você não tá vendo que ele não é neutro. Tá todo customizado pro Flamengo. Não, mas não na parte do Vasco, pô. Não, claro que o Maracanã Não, todo. não, cara, O não. o vestiário. Tá Não, Tem o Fluminense e Amando. o Flamengo. Não, mas quando. Não. As coisas estão customizadas no Maracanã. Aí quando. Tem coisa que você não muda. Você não muda. O vestiário do Flamengo fica. Mas não eu acho que isso, cara, isso aí é muito pequeno, cara. Não acho que seja tão Isso não vai pequeno, não. interferir se o Vasco não nós estamos sentindo fora de casa. Vai estar torcida 50% lá, pô. Bom, o Vasco brigou bastante pra ter o Maracanã. Agora que tem o Maracanã, recusou. Na prática é isso. Sim. Na prática é isso. Você sabia que a Segurobet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? O que eu tava conversando, falei com o Rica Perrone, inclusive, né? Sobre isso. Porque o Rica, ele falava muito sobre... assim, não, estão dando muito crédito. Depois ele entendeu que o Felipe Luiz podia chegar onde a gente achava, onde a gente enxergava. Mas no começo ele achava que era muito crédito pro cara que tinha começado ali naquele momento. A Flapress. Você já fez parte da Flapress. Porque o Flamengo também é 880, né? Sim. Rumo a toque e segunda divisão. É isso. Não tem mais segunda divisão, mas na época era isso. Mas a importância do Felipe Luiz não tá só na importância dele do trabalho no Flamengo. Não sei se o futuro dele é seleção brasileira, sinceramente. Porque eu acho que ele vai para clube Europa, europeu. né? Esse é o meu medo. Ele vai para clube europeu. Inclusive conversei com algumas pessoas do Flamengo sobre um plano B, porque esse ano, beleza, ele cumpre. Eu não sei se ele fica... 26. Não Isso sei que se eu ele falei vai pra pro ano live que com vem, ele. não. Se o Felipe Luiz Mas eles têm um cravar plano uma B. Libertadores ou um Brasileirão, eu acho muito difícil. E ela tem Mesmo Mundial, não cravando. que é uma vitrine absurda. Mas o Felipe não precisa tanto de vitrine porque tá todo mundo olhando ele. A imprensa europeia toda repercute com o Simeone. Mas com o outros Felipe caras. a imprensa conhece ele. Exato, por isso que eu tô falando. Ele já é reconhecido. Ele não tem casa em Madrid? Tem. A mulher dele é de La Coruña. Então assim, ele já tem a raiz dele lá. Entendeu? Ele cortou pra vir pra cá e escrever a história dele que ficou pequena aqui, Figueirense e tal. Aí agora ligado ao Flamengo como jogador e agora como treinador. Mas voltar pra lá, pra mim, eu enxergo como um caminho natural. É isso, eu também acho. Então, acho que o Flamengo E não sei se ele gostaria de seleção. Porque às vezes Por tem isso que eu tô treinador que falando. prefere o clube por causa do dia a dia. Por isso que eu tô Não falando. ganha tanto na seleção, você ganha prestígio, visibilidade, um carimbo no currículo e tal, mas tem treinador que gosta do dia a dia, daquela emoção do dia a dia do treinamento e tal. Não, o Guardiola teve uma época que queria assumir a seleção brasileira e falava isso publicamente. Mas aí Hoje em dia, ele quer assumir a seleção brasileira, não quer assumir uma seleção. Sim. É o Mas Jorge Jesus. Mas não era na época. Sim, mas eu hoje acho que Jorge ele nem Jesus tem. assumiria Portugal ou Brasil? Fácil. Brasil fácil. Porque é o Brasil, É, exatamente. Sim. entendeu? E seria o primeiro. Enfim, tem toda essa questão. Mas a questão do Felipe Luiz é justamente assim: um estofo, né? Uma
calma, digamos assim, não tô achando a palavra certa, pro restante dos outros técnicos brasileiros, cara. Porque hoje a gente tem um mercado de técnico brasileiro que é muito limitado. Isso foi dito pelo Ronaldo, inclusive, na entrevista ao Romário. Eu ainda não vi, vamos ver. Ele diz que tá 2 degraus abaixo. Tá. O que o Dorival, Ele tá pra sendo mim... bom, inclusive. Sim, e eu acho que tá bem mais. E É assim, eu uma acho que se ele assume a seleção brasileira, o primeiro cara que perde o emprego é o Dorival. Lógico. Com esse pensamento. Sim, mano. Sim, mas. Mas o Ronaldo. se você pegar- Ronaldo, Mas se você pegar o Tite, que era tido como o melhor técnico brasileiro, e fez o trabalho no Flamengo, e o Felipe Luiz, sem pré-temporada, sem nada, faz o time jogar melhor, isso fala muito mais sobre o Tite do que sobre o Felipe Luiz, cara. Mas existe uma teoria, nessa discussão, existe uma teoria de que os jogadores estavam. Que eu não acredito que estavam de sacanagem Sempre. Mas todo o Flamengo sempre assim. Já percebeu? O trabalho do Vitor Pereira era horrível, a culpa era da panela. Paulo Souza, a culpa dos jogadores. Isso. Aí, Tite, culpa dos jogadores. Eu tô E falando, sempre mas tinha eu tô desculpa. negando já. Aí falavam que, não, porque os jogadores escolhiam Copas. Sempre tinha a culpa do jogador. Nunca é o trabalho bosta do treinador. Sim. Nunca é. Sim. Inclusive, Por isso que eu acho muito corajoso o Felipe Luiz chegar e falar: se esse time não jogar, a culpa é minha. Ele bota a responsabilidade dele, ele bota dele na reta. Sim. Eu acho de uma coragem absurda. E eu acho também que ele aborda os assuntos muito assim, de bem. forma clara. O Alcaraz. Não sei o que, não. O Alcaraz foi isso. Exatamente. Acho que o único momento em que ele não pôde ser tão claro assim foi na questão do Gabigol. Mas enfim, dá pra entender. Mas, porra, Alcaraz, eu não consegui encaixar ele dentro do Flamengo. E ele mentiu? Não! Ele falou, o Alcaraz naquela posição tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem o Gerson, tem o Luiz Araújo que pode fazer. Naquela posição, qual posição? Ninguém nem sabe qual posição do Então, Alcaraz. exatamente, onde que o cara jogaria? Aí você pega um cara, maior contratação da história do Flamengo, e você tá atrás de 4 jogadores, igual o Fabrício Bruno. Pô, cara, o Danilo joga um absurdo. Porra. Danilo Ele é joga um líder absurdo. de todas as estatísticas desde que ele começou. Léo Ortiz joga um absurdo, Léo Pereira joga bem. Onde é que o Fabrício Bruno ia jogar? Então chegou, eu acho isso muito foda, ele chegar a falar, e na coletiva falar, não, conversei com o Fabrício Bruno, isso. Não tem indireta, não tem curva no papo dele, é muito reto. E você não tem uma outra interpretação. Entendeu? Eu acho assim, muito bom. As entrevistas do Felipe Luiz, eu vi um comentário no Twitter que era muito bom. O cara falava assim: hoje não posso, tem um jogo do Flamengo. Aí a pessoa fala, e depois? Depois tinha coletivo do Felipe Luiz. É isso, cara. Não, mas é uma aula. Eu acho que é um exemplo assim que deve ser seguido por outros técnicos brasileiros, porque a gente tem um mercado de técnicos. Claro, ninguém desaprendeu a jogar. Claro. Ninguém desaprendeu a ser técnico. O Brasil tem uma excelente escola de técnicos, assim como de jogadores, isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho que o mercado hoje não dá essa calmaria, digamos assim, que é essa palavra que eu não tô achando, essa confiança, talvez, nos técnicos brasileiros, para que você possa se desenvolver, porque ninguém mais confia. Então o cara tem que travar ali aquele cara que joga por uma bola vadia, um gol e trava, mas a pessoa, mas é que tá. Aí você vê o Felipe Luiz e bota o time todo pra frente, dá gosto de ver, é um técnico brasileiro, e isso pode influenciar, porque o futebol brasileiro, aliás, o brasileiro, de uma forma geral, gira muito em torno do modismo. Sim. Quem sabe isso não vira um modismo positivo. Então eu enxergo uma importância muito grande que esse trabalho do Felipe Luiz no Flamengo dê certo. Claro que os rivais não vão pensar assim, mas é importante para o mercado de técnico brasileiro, cara. E quebra as viúvas do Jorge Jesus, achando que depois do Jorge Jesus não vem mais ninguém. Mas a viúva do Jorge Jesus, cara, eu sou uma viúva, eu posso falar. Isso só vai acontecer quando o trabalho é ruim. Isso. Não, mas o trabalho do Dorival Júnior, ninguém falava do Jorge Jesus. Mas é porque a comparação. Renato Gaúcho, quando chegou atropelando todo mundo, ninguém falava do Jorge Jesus. O Felipe Luiz, ninguém vai falar. Agora, com o trabalho é ruim, tu vai falar. Tu vai comparar. Isso. Quando o Felipe Luiz sair, o Botafogo vai sofrer isso com o Arthur Jorge. Ah, sim. Porque a comparação é inevitável. Exatamente. É o que você mesmo. O Jorge Jesus conseguiu botar o Flamengo no patamar que a gente sempre quis. É isso. Eu sobe o sarrafo. Então, aquilo lá é o objetivo, aquilo lá que eu quero alcançar. É isso. Então, eu acho que essa é a maior importância do Felipe Luiz, sabe? Não só o trabalho, claro, para o flamenguista, a maior importância é ser campeão, ganhar as paradas e tal, e jogar bonito. Mas para os outros, cara, e não só isso. Eu queria também falar do que o Boto falou na coletiva dele, que ele fala assim, futebol brasileiro tá formando errado. E tá formando errado, e aí isso tem impacto na qualidade do futebol jogado no Brasil e na qualidade do futebol da seleção brasileira. Porque a gente não... E aí eu conversei com ele e falei, cara, a gente hoje não revelaria um Messi. Se aparece um Messi no Brasil na base, ele não seria revelado. Mas tem uma coisa que tu falou aí,
que é o seguinte, tu falou assim, porque no futebol brasileiro não dá pro técnico desenvolver. Mas o Felipe Luiz desenvolveu antes de ser técnico. Eu acho que essa preparação anterior, eu concordo, que pesa muito o Felipe Luiz, entendeu? Eu concordo. Mas falou, desde 2019 tá anotando, ele tá se preparando para ser técnico há muito tempo. E não Por virou isso- treinador por acaso. Não foi por acaso. Exatamente. Aí entra aquela discussão que chega no Preparou Instagram. para. Lembra que o Pitu botou? Fez um vídeo falando. Você imagina a Coca-Cola Sim. contratando um estagiário para tamanho cargo? Cara, mas não é um cara que surgiu agora, vem pra cá e ser técnico. Ele já tem uma experiência de futebol há muito tempo. Sim. E hoje você vê ele colocando em prática tudo que ele viveu no futebol. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que. E o Boto, a ideia do Boto, depois eu entendi, que é estender esse modelo de jogo, o modelo mais ofensivo de jogo, pra base. Claro. Que é onde E você vai formar. É lógico, porque você vai formar para o futebol profissional, cara. Cara, isso eu tô muito Mas esperançoso nesse trabalho. eu acho muito decepcionante alguém de fora ter que vir ensinar a gente a fazer. Bom, antes alguém de fora vir e fazer isso. Mas do que entenda onde eu quero entender, chegar. né? Não, mas eu entendo onde eu quero chegar assim, porra, cara, a gente tem que ter alguém de fora pra dizer, bonitão, o Guardiola falava isso, cara, o brasileiro tem 1 contra 1. Quantos jogadores aqui no Brasil vão no 1 contra 1? Verdade. Porra, aqui no Brasil? Pô, tu vai citar, se citar 5, tá falando demais. É. Então fala assim, cara, porque é o momento que o cara desarma um esquema, que ele passa o seu oponente, ele deixa um pra trás, que ele cria uma situação Quebra que ele a linha. obriga aquele cara que tá na marcação sair na cobertura. Se ele sai na cobertura, aquele lugar ficou um buraco. Não, toca de lado, toca. Aí posse de bola. Posse de bola é igual biquíni, cara. Mostra muita coisa, mas não mostra o principal. Exatamente. Pô, você tem que associar uma série de números pra que a posse de bola seja legal pra caramba. É insuportável. Se você trocar passe na linha defensiva, legal, ficar esse balanço. Então, o português, José Boto, Jorge Jesus, enfim, essas pessoas de fora têm que chegar e falar, rapaziada, vocês aqui têm o melhor pé de obra qualificado, que é o jogador. Vocês estão matando. Vocês querem que o cara faça isso, vocês querem fortalecer o cara e querem perder o lado inventivo, o lado criativo. É isso. Deixa criar. Mas E quando a você base falou é isso, a quando o base Boto é pra falou- formar. Não, mas quando o Boto Nossa. falou, muita gente se doeu. Nossa, até Muita o próprio gente flamenguista, se doeu. né? Mas tem muita gente que hoje Quem é não- ele pra ensinar os ideias? A base acabou de ser campeão mundial. Mas então, aí vem os Quantos foram resultadistas. aproveitados? Exatamente. Uma Que é uma discussão que eu diferença. tenho no Vasco que se aplica ao Flamengo, qualquer um. Eu não discuto o resultado, eu discuto o desempenho. Pô, a base foi campeã disso, tá, mas qual o desempenho? Você teve desempenho? Porque às vezes você pode O que bater revelou? campeão. O que revelou? Cara, é Quais isso. são os jogadores que Desempenho chegaram em cima? revelar, é lógico. E no futebol profissional, cara, quanto mais você tem o desempenho, mais perto você está de todos os resultados possíveis. Lógico. Você não acha um resultado por um acaso. Você pode. O Vasco pode vencer o Flamengo sábado? Pode. Jogando mal? Pode. É difícil pra cacete. Mas se ele jogar bem, ele tá mais perto de vencer. Se ele Porra, desempenhar. lógico. Isso é uma coisa tão óbvia, mas as Porra, pessoas não param pra achou pensar. gol, porra, venceu, cara. Você vai comemorar o resultado, mas no próximo jogo toma uma surra, porque você não isso. tem desempenho. É isso. Era a grande Consistência, discussão constância. na época do Tite. Que o pessoal falava, trabalho é ruim, estamos vivos em 3 competições. Mas tava na Mas em que cara que era muito condições? ruim. O Sampaoli, estamos Era invictos muito há ruim. 10 jogos. É Caralho, mas horroroso. horrível. A torcida puta porque o jogo é ruim. E o jogo ruim atrai o gol, cara. Atrai a derrota. Você tá muito mais perto da derrota. Por exemplo, o Vasco Flamengo, não é isso, mas o Vasco Flamengo viesse de 5 empates e o Flamengo tinha vencido os 3 últimos jogos. Então o Flamengo não perde pro Vasco a 8 jogos. Se o Vasco vencesse esse, o Vasco não perde a 6. Porra, tu não pode ganhar. Não é exatamente. A conta não é essa. Não é nem copo cheio. Só pra nem fazer a vazio. thumb. Só pra fazer a thumb. Mas é verdade. É isso aí. Então, eu acho que essa é a importância fundamental ali desse trabalho do Boto e do Felipe, e eu vejo que eles estão se dando bem. Ó, outro exemplo, eu trouxe aquele preparador, o Melo, preparador físico que foi do Luxemburgo há muito tempo. Antônio Melo. A gente falou exatamente, eu lembro exatamente que a gente falou isso. Falou, cara, o europeu sempre disse que o brasileiro, o jogador brasileiro era descompromissado, vagabundo, não gostava de trabalhar, que via contratar todos os descompromissados, vagabundos que não gostam de trabalhar, pra quê? Pra quebrar a linha deles. Claro. Porque era o futebol inventivo, entendeu? Mas ao mesmo tempo eles queriam destruir não foi uma coisa arquitetada, mas o futebol sul-americano, de uma forma geral, o futebol brasileiro fudido é a vitória da Europa isso aí. no jogo deles, isso aí. entendeu? Então, porra, não faz sentido a gente... Hoje, a gente tem como um dos principais jogadores do futebol brasileiro um uruguai, pô. Sim. Que é o Arrascaeta. Tipo, porra, sabe... Nada, o Arrasca é um puta jogador, mas, pô, o Brasil tem condição de revelar um Arrascaeta a cada ano. 3 clubes... Cadê o revelando Arrascaeta Arrascaeta. brasileiro, né? Não tem, Cadê um cara. De La Cruz brasileiro, né? Tá aí, nação, então, as informações aí, falando do Felipe Luiz, sendo muito elogiado aí
pelos comentaristas que estavam aí juntamente no podcast do Barba. E aí, meus amigos, é o seguinte, o Flamengo enfrenta o Vasco nesse sábado e eu gostaria que você já colocasse aí o seu palpite. Pelo que nós temos visto no futebol do Vasco, se eles forem pra cima do Flamengo, vai tomar uma paulada de novo do Flamengo. E eu já vou deixar o meu palpite aqui registrado, hein? Pra mim vai dar Flamengo 3-0 em cima do Vasco e já decreta de vez a vaga pra final do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e tem esse vídeo top aqui também. Se você quiser assistir, é só dar uma olhada. A gente se vê no próximo vídeo.